Evangelho de Mateus, no capítulo 6, dos versículos 5 até o 8, ainda dentro do Sermão do Monte, nós lemos: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai, que vem em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Nessa declaração do Senhor Jesus, mais uma vez nós vemos o destaque que ele dá a não vivemos uma vida de aparência, a não fazemos as coisas simplesmente por teatro ou performance, e a Bíblia classifica esse tipo de coisa como hipocrisia. Alguém que ora a Deus para ser visto pelos homens, na verdade nem está orando a Deus, está usando aquele momento que deveria ser de oração como um meio de promoção. Mas o Senhor Jesus, além de falar de não fazer algo só buscando essa visibilidade, ele nos fala, na verdade, de fazer algo voltado para o Pai, com a única intenção de agradar o coração do Pai, com a única intenção de ser visto pelo Pai. Mas há algumas verdades dentro desse texto que envolve oração, que eu acredito que antes até de explorar o lugar secreto, que é o tema principal que nós vamos trabalhar aqui, que esses princípios precisam de esclarecimento. Por exemplo, quando o Senhor Jesus faz a seguinte afirmação no versículo 7, orando não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Em primeiro lugar, nós entendemos que a oração ela deve ser um diálogo, ela deve ser uma conversa espontânea. Quando o Senhor Jesus ensina a respeito da oração que nós classificamos como Pai Nosso, nós entendemos que isso não era uma fórmula para ser repetida. Quando Jesus fala das repetições, ele está falando de um padrão de oração que os pagãos tinham, de simplesmente ficar repetindo as mesmas falas prontas. Nós entendemos que a oração ela não é a repetição de nenhuma fórmula pronta. Mesmo quando Jesus está ensinando seus discípulos como orar, ele não estava pedindo que a gente simplesmente repetisse o que ele falou, senão nós incorreríamos na mesma coisa que ele condenou, que são essas repetições dos gentios. O Senhor Jesus está nos dando um trilho a respeito de como devemos orar. Agora, voltando aqui na questão dos gentios, a Bíblia diz: presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Então alguns acreditavam que tinham que ficar repetindo muito as mesmas coisas, porque por muito falar é que seriam ouvidos. Então vamos estabelecer alguns fundamentos através de alguns esclarecimentos aqui. Em primeiro lugar, não podemos confundir achar que seremos ouvidos pelo muito falar com achar que então tem que orar pouco e falar pouco. Na verdade, a Bíblia está dizendo, não é o muito falar que nos faz ser ouvidos. Nós precisamos entender que o acesso a Deus Pai é por meio do nome de Jesus. É por isso que Jesus diz lá em João 16, 23 e 24, naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Jesus está dizendo, vocês vão pedir em meu nome. Em meu nome era, vocês vão agir sob procuração minha. Vocês vão se aproximar de Deus em meu nome, como meus representantes. Em outras palavras, vocês vão usar o acesso que eu estou providenciando a vocês, pela obra da cruz, pela obra de reconciliação, pela reconexão de vocês para com Deus. O que nos faz ser ouvidos é o nome de Jesus. A Bíblia diz, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Isso está lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Não há nenhum elo de ligação do homem com Deus, a não ser a obra de Jesus na cruz. A Bíblia diz, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. É por meio de Jesus que nós temos acesso ao Pai. É por isso que devemos orar no nome dele e somente no nome dele. Agora, embora o acesso seja o nome de Jesus, embora o muito falar não nos faça merecedores de nada, porque Deus nos ama, Deus deseja nos atender, Deus deseja intervir na nossa vida. Jesus está dizendo para que a vossa alegria seja completa. Ele está dizendo, eu me importo com aquelas coisas que podem parecer pequenas para você, elas são importantes para mim. É como se Deus estivesse dizendo, eu te amo, eu me preocupo com aquilo que é melhor para você. Jesus disse, vocês são maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos,
quanto mais o Pai Celestial não dará coisas boas àqueles que o pedirem. Nós precisamos acreditar no amor e disposição de Deus de nos atender. Mas embora nos ame, nós precisamos também entender que o acesso ao Deus que nos ama, para ir com a nossa petição e para voltar recebendo por meio da fé, é o nome de Jesus. Outra coisa, nós precisamos entender que a oração também não é meramente informativa. Jesus está dizendo que o Pai sabe aquilo que a gente necessita antes mesmo de que a gente peça. Então, se Ele já sabe o que eu preciso, a razão pela qual eu tenho que pedir não é para informá-lo, porque Ele é o Deus onisciente, Ele é o Deus presciente, Ele sabe de tudo, Ele sabe todas as coisas. A oração, na verdade, se torna uma avenida através da qual eu expresso fé, porque a Bíblia diz: o justo viverá da fé. Cada vez que eu me dirijo a Deus, não apenas informando uma necessidade, mas reconhecendo que, a despeito da minha necessidade, eu vejo nele a minha fonte de provisão. Eu creio que Ele tem recursos e o poder para estabelecer a intervenção. Então, além da conexão do nome de Jesus que nos dá o acesso, eu crio uma ponte de fé através da qual aquilo que Deus planejou, preparou e provisionou para mim no reino espiritual possa ter acesso e entrada na minha vida. Nós precisamos entender as verdades da oração se queremos nos dedicar a ela. Agora, dentro da vida de oração, Jesus está dizendo que mais do que orar para ser visto pelos outros, a gente deveria cultivar um tempo a sós com o Pai. Isso para mim fala de intimidade. No Salmo 25:14, a Bíblia diz: a intimidade do Senhor é para aqueles que o amam, aos quais Deus dará a conhecer a sua aliança. Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que esse universo não pode conter, extraordinariamente grande, imensurável, quer ser íntimo de cada um de nós. Aliás, desde a criação nós vemos esse projeto. A palavra de Deus nos mostra isso, que desde que Deus estabeleceu o primeiro casal no Jardim do Éden, o Senhor separava tempo diariamente para visitá-los. Em primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1 e no versículo 9, nós lemos: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Muitas vezes a gente fala apenas do chamado à salvação. Aqui Paulo está dizendo que nós somos chamados à comunhão. Comunhão fala de um relacionamento profundo. Assim como a Bíblia diz a intimidade do Senhor, uma referência ao Pai, é para aqueles que o temem. Assim como aqui a Bíblia fala da comunhão de Jesus Cristo. A palavra de Deus também diz em 2 Coríntios 13:13 sobre a comunhão com o Espírito Santo. O Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o Deus Trino, quer ter comunhão conosco. E o privilégio que nós temos é poder ter comunhão no lugar à parte, num lugar a sós. Deixa-me dar um exemplo. Eu estou casado há 22 anos. Eu amo a minha esposa, ela me ama. A melhor coisa que nos aconteceu depois de Jesus foi o nosso casamento. Eu posso te dizer, não só pelos 22 anos de convívio, mas pela dedicação de cada um, nós somos íntimos. Além do momento de intimidade do casal, há coisas que nós falamos, que nós conversamos, há formas na maneira de um tratar o outro que nós temos, que não acontece na frente dos olhos dos outros. Se eu simplesmente galanteasse minha mulher ou tentasse tratá-la bem só quando os outros estão olhando, como você acha que ela se sentiria? Ela sentiria que nada daquilo é verdadeiro, que nada daquilo é importante, que eu estou usando apenas ela para me promover diante dos outros. Agora, por que é que se a gente consegue entender esse exemplo, a gente vai imaginar ser possível fazer da vida de oração o que esses fariseus faziam, somente um momento de exibicionismo? O que eles estavam de fato declarando para Deus é: eu não estou nem um pouco preocupado com o que você pensa sobre o nosso relacionamento. O importante é que eu finja ter algo bom com você para impressionar os outros. A Bíblia fala: entra no teu quarto, fecha a tua porta. Isso significa que no lugar secreto nós vamos ter um nível de comunhão e intimidade diferenciado. Há muitos anos atrás começou-se a falar muito sobre adoração íntima, adoração extravagante. E eu quero te dizer, eu acredito nisso. O problema é que as pessoas queriam restaurar esse nível de comunhão e adoração nos cultos, nos momentos de reuniões públicas. E durante muito tempo eu bati o pé dizendo: eu não aceito isso. Eu quero chorar, babar, rolar no chão, espernear diante de Deus quando eu estou com Ele a sós. Há algumas coisas que não precisam acontecer na frente de outros, mas que nós precisamos ter diante do Senhor. Momento onde eu e você vamos rasgar o coração, falar de coisas do profundo da nossa alma, vamos chorar diante de Deus, vamos gastar tempo procurando ouvir os segredos dele, aquilo que talvez ele não fale em público, mas vai falar pessoalmente para cada um de nós. Essa intimidade precisa ser buscada. Algo que eu gosto de observar e comentar sobre Davi é que antes de sair derrubando gigante em público, como fez com Golias, ele aprendeu
a matar leão e urso no secreto, quando não tinha plateia. Isso me ensina que muito do nosso serviço, da nossa dedicação, da nossa comunhão com Deus deveria ser cultivado quando não temos plateia, quando não fazemos questão de que ninguém veja ou saiba, mas fazemos isso por causa de Deus, da nossa responsabilidade que Ele nos confiou, do relacionamento que nós temos com Ele. Quando entendemos isso, talvez a gente possa, com essa percepção, passar então porque eu quero definir aqui como o terceiro e último ponto dessa nossa reflexão: a regularidade da oração. Eu percebo que alguns crentes às vezes tentam ser o que, brincando, eu rotulo o crente camelo. Dizem que o camelo, quando bebe muita água, ele consegue suportar muitos dias no deserto. É como se ele enchesse o tanque e aguentasse uma longa jornada. E alguns crentes às vezes têm momentos profundos e intensos com Deus, mas depois querem passar 40 dias no deserto, achando que bastou encher o tanque uma vez para aguentar por muito tempo. Na verdade, é uma regularidade para a vida de oração, não só para a vida de oração. A nossa comunhão e relacionamento com Deus é diário. Eu citei antes que Deus visitava diariamente o primeiro casal lá no Jardim do Éden. Isso mostra que a intenção de Deus era de um relacionamento diário. O apóstolo Paulo escreve em 2 Coríntios, no capítulo 4 e no versículo 16. Ele diz: ainda que o homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Há uma renovação que é diária. A Bíblia diz: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Há uma renovação que é diária. Quando falamos do assunto da oração, não é diferente. O Senhor Jesus nos ensinou a orar na oração que nós apelidamos de o Pai Nosso, a dizer: o pão nosso de cada dia nos dê hoje. Isso está lá em Mateus, no capítulo 6, no verso 11. Isso significa que o pão de hoje eu peço hoje, o de amanhã eu peço amanhã, o depois de amanhã eu vou pedir depois de amanhã. Então a oração, ela no mínimo deve ter uma regularidade, que é uma oração diária. Nós temos que orar diariamente. Nós temos que a cada novo dia buscar essa renovação. E a oração é uma chave para essa renovação. Deus havia determinado que o rei de Israel tivesse uma cópia do livro da lei do Senhor e que lesse todos os dias da sua vida. A cada novo dia precisamos dessa renovação. E a oração, ela tem um papel importante dentro disso. Assim como o maná. Quando lemos no livro de Êxodo, no capítulo 16, no versículo 19, Deus diz: ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Deus está dizendo: a cada nova manhã vocês vão depender de mim. A exceção era o sábado, que era o dia de descanso. Então na sexta o Senhor dizia: pode colher dobrado, que dessa vez eu deixo durar. Era a única exceção. Nós precisamos entender isso. Há um posicionamento necessário da minha e da sua parte, de não só entender a importância da oração, de não só entender o como isso nos remete a um lugar de comunhão, e orar a sós é importantíssimo. Algumas coisas que eu gosto de falar com Deus, que eu não oro necessariamente nem na frente da minha esposa e dos meus filhos. Às vezes eu posso até compartilhar alguns dos anseios ou sonhos que Deus colocou, mas há formas e maneiras que eu tenho de abrir meu coração com Deus, das quais nem eles participam. Nós precisamos entender intimidade. O lugar secreto não é só o seu quarto. Muitas vezes você pode fazer isso em outros ambientes, mas quando Jesus fala do quarto, ele não só dá a ideia de intimidade, mas de você estar a sós. A Bíblia diz que Jesus subia para montes como esse, onde estamos aqui, em frente ao Mar da Galileia, para orar, para estar a sós. O lugar secreto pode ser simplesmente, não apenas aquele quarto ou cômodo na sua casa, mas o lugar secreto pode ser onde você se aparta da multidão. A ideia é estar a sós e é valorizar a intimidade e a comunhão com Deus. Quando entendemos essa regularidade e passamos a ter não só a disciplina de orar porque tem que orar, mas cultivamos isso como um desejo buscando a comunhão, a nossa vida, ela passa a ser profundamente afetada por esse comportamento.